Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Hopper. Eu sou o Axel, mais uma vez aqui com o Éder, com o Barquilha. Agora ele já se apresentou, então se você não assistiu o outro vídeo, volta e assiste. Hoje a gente vai falar um pouco sobre: será que uma pessoa consegue sair de ser um bom atleta para um ótimo atleta apenas fazendo o básico, feijão com arroz do seu esporte? E aí a gente vai trocar uma ideia, vamos fazer uma mesa redonda aqui sobre isso, tá? Vamos começar com, vamos começar com Endurance. O outro foi sobre Endurance, vamos começar com Endurance. Dá para ficar um ótimo ciclista só pedalando? Então, eu vou fazer o inverso. Eu vou falar o que acontece muito do lado inverso. Quando chega alguém pra mim, a primeira coisa que eu faço é uma anamnese e vejo: você tem quantas horas pra treinar? Ah, eu tenho 10 horas pra treinar por semana. Tá, mas você vai dormir? Você vai ver sua família? Você vai ter vida? Porque tem caras que falam que tem 10 horas, chega um mês e o cara tá estressado. Porque atrapalhou a vida dele inteiro. Então, primeiro ponto que eu passo primeira coisa que eu já analiso você tem quanto tempo para treinar? Você tem 7 horas para treinar por semana. Tem cara que treina 20 horas por semana, você tem 7. Então, com base nisso, eu começo a desenvolver, né? E ali eu vou tentando apertar em algum momento ou outro o tempo que ele treina, as vezes que ele vai na academia, o que ele faz fora, né? Mas eu sempre parto do princípio de que você tem uma vida. Então, você tem quanto tempo? Óbvio, se o cara faz 7 horas por semana, vamos pensar em ciclismo, e ele vai fazer um letap, que é uma prova que você fica subindo o tempo inteiro, horas e horas de prova, em algum momento eu vou precisar que ele suba a régua, que ele faça um pouco mais de volume. Mas não a preparação inteira, porque senão eu vou acabar com a vida social desse cara. Ele vai ter família, filho, e às vezes, né, eu acho que falta um pouquinho nisso, porque a gente pega os exemplos, por exemplo, de um cara lá, um cara de muito alto nível e fala: não, vou fazer igual esse cara porque esse cara deu certo pra ele. Mas não tem como. Então, primeira coisa que eu falo: dá pra você desenvolver um atleta com o básico, só que geralmente em algum momento eu preciso que ele saia da zona de conforto dele, que ele arrume algum tempo para seja intensificar na academia, intensificar no esporte dele. Entendi, ótimo. Vamos jogar para cá agora. CrossFit, tem como, Éder? Tem. Inclusive no cross, o ideal é começar no básico, né? Eu concordo plenamente. Então, eu acho que na escolinha do cross, eu acho que seria a primeira fase. E porque, como a gente sempre fala nos vídeos, o cross, ele é poliesportivo, na verdade. Então, ele tem muitas capacidades envolvidas e muitos movimentos. Então, imagine que você queira performar. Ah, eu quero performar. Que nível? Local, boxe, né? Boxe, regional, nacional, internacional. Então, as réguas vão subindo. Quanto tempo você tem, como você falou? Não, cara, hoje eu faço treino do boxe, 1 mês. Mas eu vejo que... E às vezes, às vezes você pega uma pessoa que tem um background bom, seja que venha do endurance, da musculação, da luta, do surf, que é um pessoal que tem um domínio corporal muito bom e se dá muito bem no cross, evolui muito rápido. Então, quando ele vê que está performando mais do que os alunos mais antigos, ele já se acha no direito de subir o degrau, né? E aí é que entra o processo errado, vícios de movimento, padrões inadequados que não vão ser corrigidos. Por quê? Porque já está performando. Para que eu vou corrigir um movimento de argola se eu já tenho, 5 repetições, né? Tenho 3 meses de cross. Então, não, eu só preciso ganhar volume, que é aquilo que a gente estava conversando. E aí fica socando o volume. Exato. E aí, como é que agora, depois de vários anos, após essa tomada de decisão, vou conseguir recuperar um padrão que nunca houve, né? Resetar. Então, voltando à pergunta, a base é início, escolinha, treino de sala, né? Onde você consegue ter pelo menos uma vivência básica de todos os movimentos. Depois disso, quem sabe, um trabalho associado, nem mesmo aumento de volume de treino de cross. Eu posso fazer um endurance associado se eu tiver tempo. Eu vou para uma assessoria de corrida, vou para uma assessoria de natação. Ou eu vou para uma sala de musculação com um professor. Um trabalho em conjunto onde eu consigo fortalecer grupos musculares. Que no cross não é, pessoal, é um conceito errado que todo mundo fala: o cross trabalha tudo. Concordo. Mas existem detalhes, segmentos musculares que a gente não consegue martelar, desenvolver. Por isso que, às vezes, muitos atletas crescem, desenvolvem com algumas ineficiências musculares, né? E a gente consegue resgatar isso na musculação, com um professor de musculação, com um trabalho associado. Então, olha só, nem mexi no cross, mas com outras atividades, se eu quero performar, eu posso sim buscar, sem ao menos, aumentar esse volume de treino dentro do cross, né? Eu acho que uma coisa muito importante, até que você tocou no outro vídeo, é a questão do
ah não, eu sou ruim de endurance. Quando na verdade é a eficiência motora dele que tá ruim, né? A técnica dele de uma maneira simples que tá ruim. E por que a técnica acaba ficando ruim? Porque quer pular etapa. O cara chegou no box, né? Aí é um cara que tem um background bom, aí, porra, consegue performar bem, principalmente no mais básico. Pega um odd de thruster burp, o cara voa, destrói. Aí vou fazer planilha. Não tem eficiência no pull-up, chest bar, no HSPU. Como é que ele vai aprender sozinho? Mas tem força. Não é econômico, né? Aí como é que ele vai aprender sozinho? Vai fazendo a grosseria. Vai fazendo grosseria. E aí entra aquele ponto que você falou. Depois que tá fazendo na grosseria 30 pull-up unbroken, 30 chest bar unbroken, vai querer parar tudo, dar 20 passos para trás para conseguir dar 20 passos para frente depois? E aí, cara, um ponto que a gente não tinha falado entra a mobilidade, né? Que é base para todos os esportes. E poucas pessoas dão o devido valor. Só dão devido valor depois na lesão. Que eles machucam. Né? Exato. Poxa, meu ombro machucou. Aí o expert, o profissional vai falar, porra, você não tem mobilidade de ombro. Então você vai resgatar com o ombro machucado. Mas depois que resgatou, esquece. Volta a fazer tudo errado de novo. Então um bom resgate de um bom padrão de movimento, com a base em si só, você já performa. Né? Então assim, a base nada mais é do que você aprender dentro daquele período. Não precisa de excesso de treino, volume de treino, mas o mínimo que um desportista, não falo nem atleta, precisa para poder performar. Uma boa alimentação, um bom treino, um treino com qualidade, cuidado com o corpo, não só durante o treino, mas pós-treino, com alimentação, com sono. Então é multifatorial. Fazendo isso tudo direitinho, aí vamos pensar numa planilha, vamos pensar numa evolução, né, no aumento do volume de treino. Tem uma vantagem o CrossFit para quem começa, né? O CrossFit, querendo ou não, você tem aula de sala. Sim. Então, assim, óbvio, né? O cara pode ver o outro lá, que tá fazendo fora do horário. Não endurance, cara. Você tem, por exemplo, bike, você tem grupo de ciclismo. O cara com uma semana quer fazer um desafio de 100 km. Por quê? Não tem um padrão, não é uma... tipo, cada lugar que ele for, se ele começou com alguém, esse alguém que levou ele pra bike já pedala mais, já tem uns horários totalmente loucos, já mas faz muitas volume. vezes, né, eu acredito que no Endurance, já se entra no Endurance com uma meta já. Ah, eu quero fazer uma maratona Total. X daqui a 3 meses. Total, exato. Já entra mais ou menos assim. Exato, Né? E aí você começa a ver as diferenças, você fala, nossa, mas de final de semana, o longão pra alguém que começou é diferente de um cara que corre por 3 horas e meia. Mas eu acho que no cross, pelo menos, eu imagino, tem aula de sala. Então ele sabe que é 1 hora de segunda a sexta. Não acho que é tão fácil ele ter contato assim com planilhas de fora. Não sei, né? Eu acho que não seria tão simples. O problema é a rede social, né? Pode ser. O problema é a rede social. A rede social, ela ela cria uma necessidade que você esteja pelo menos apto a uma coisa parecida com o que é apresentado na rede social. Então você vê pessoas levantando muito peso. Pô, não levanto, eu tenho que levantar. Foda-se o processo, vamos pra cima, né? Quero levantar peso, aí vem as lesões e tudo mais. Então assim, a rede social, ela faz com que a pessoa queira acelerar, né, o processo, e isso é muito ruim. Mas ela tem contato com isso? Ela consegue, por exemplo, já começar a treinar em outros horários, com planilhas, facilmente? Então, o problema que eu vejo é o seguinte... Porque existe um filtro de quem tá passando o treino. A pessoa vê a rede social, né? Daí ela fala, pô, eu tô fazendo pouco, né? Ou, pô, eu quero chegar... Aí ela vê, vamos botar 5 minutos de story. Dá quantos stories 5 minutos? Dá uns 20, 30 stories, né? Mais ou menos. Ela vê o cara fazendo tudo no mesmo dia. Ele tá remando, aí ele fez um long intense de manhã, aí ele fez um ginástico específico, aí ele levantou uma caralhada de peso. Pá, vou fazer tudo também. Aí ele chega pro dono do box e fala assim, pô, quero fazer planilha. Aí a maioria dos boxes libera. Porque, porra, é um negócio, né? Então, faz parte. E aí você pega, tem milhares de programações, até de graça. Até de graça. E aí a pessoa que não tá preparada, que não tem nem o gesto motor, que não tem a mínima base de nada... Vai fazer a planilha. Tá fazendo a planilha de, porra, 3 horas de treino por dia. É aquela frase máxima, tudo cara. Tudo muito mal. As pessoas querem performar antes de formar, isso. Né? Elas não querem formar, criar uma base de força. Poxa, uma coisa que a gente, pelo menos eu lá no meu box, a gente aboliu muito foi a questão da pliometria, né? Do contramovimento no salto. Tanto que, não sei se foi por isso, a própria CrossFit nesse ano, no Open, obrigou com que os atletas descessem da caixa step down. Né? Acredito que seja isso. E vou te falar, num movimento que é mais tranquilo, né? Porque o box jump over é mais tranquilo ainda do que o box jump no rebound. Mas eu fiz até vou soltar um post agora sobre isso. Não recomendo para quem não busca performance. Quem busca qualidade de vida e saúde,
salta e desce. Se você for pegar na pliometria, poxa, método... você precisa pelo menos agachar com 2 vezes o peso corporal, cara. Pra você Se você for pegar a base da pirâmide, a pliometria tá lá em cima. Tá, é o depth jump, né? É fantástico, mas nossa, tá lá em cima. Mas não é pra você ficar socando o volume e box jump não é você saltar aqui trazendo o pé até aqui. Teria que começar a ter aulas de pliometria. É você chegar aqui estendido. E aí você vê um atleta fazendo isso numa competição, você fala, eu quero fazer. Aí você vai pro box fazer, cara, tem gente que não consegue absorver a altura de queda, o peso na altura de queda, mas faz. Todo errado. Mas a pliometria virou famoso em qualquer treino funcional, né? Sim. Todo mundo salta, não importa como. Pra onde. Mas poucas pessoas sabem o quão lesivo é. Exato. Porque não tem carga externa. E sabe o que é? Eu acho que esse ponto que você tocou é fundamental. Cansa. Esse é o ponto. Cansa. Então, você bota um treino funcional, a pessoa que estava acostumada em academia, que não treinava direito, não tinha orientação nenhuma. Vai suar. Vai para um treino funcional, pô, lá, eu sou do Rio, né? Lá no Rio, na areia, meu irmão, é o tempo todo. É o tempo todo. Por quê? Porque cansa, porque sua. E aí a pessoa acha que ela tá fazendo e que aquilo tá fazendo bem para ela, né? Então é algo complicado. Pra gente bater um pouquinho mais em outras áreas também. Quando a gente tá falando de luta, só o base ali, tipo, tô falando de jiu-jitsu, né? É que o MMA tem várias vertentes, né? Você tem que treinar várias coisas, mas são várias lutas. Sim. Só treinar as lutas, né? O Éder, pra quem não sabe, é marrom de jiu-jitsu, tá, gente? Eu já sabia. Já fui, né? Já fui. Não, sempre vai ser. Pô, não tem como. Mas só dar o rola, só fazer a técnica da aula, né? Só sair na mão, porque no MMA é sair na mão. É o suficiente pra eu chegar num nível mais alto, assim, me tornar um ótimo atleta? Eu acredito que a luta, ela vem amadurecendo muito no que diz respeito à preparação física, né? Porque eu sou da época que você se preparava para uma luta, né? Você não se mantinha preparado. Então, vou fechar uma luta daqui a 12 semanas. Cara, são 12 semanas insanas, né? Passou a luta, desliga tudo, né? Vou esperar uma próxima luta. Quando sair a próxima luta, eu me preparo. Então, foge do princípio da continuidade. Você deixa de evoluir. A luta tem um fator determinante, assim, que muitas vezes isso pode ser predominante, é a questão do componente técnico, né? Que às vezes foge. Não, pô, sou um cara bom, sou um bom boxer, sou bom no chão, preciso estar no meu melhor performance, não preciso física, né? E muitas pessoas se confiam nisso, vou contra um adversário que é bom do chão, eu sou bom em pé, então vou ficar com a luta em pé. E se for pro chão? Exato. Aí, não vou pro chão, né? Então, mas eu acredito, aí você pode falar muito mais do que eu, que evoluiu muito, né? No que se respeita à profissionalização do que é preparar, performar dentro da luta a longo prazo, né? Hoje é muito mais fácil colocar, por exemplo, um treino de força para um lutador do que para um ciclista. Infinitamente mais fácil. Então, até porque tem um componente de força muito grande ali e eles já entenderam que para técnica, eu bato muito sempre na questão da eficiência. Quanto mais forte você é, mais eficiente você é. Você gasta menos força para fazer uma isometria, para tudo. Então, eu vejo que hoje o lutador ele está muito mais aberto para preparação física, né? Hoje os meus todos têm parceria com físio, então hoje eles já sabem da importância de fazer o pré e o pós-luta, o pós-treino, eles sabem da importância da prevenção. No começo era bem complicado, mas hoje, no começo eu tinha aquela ideia do lutador gigante fisiculturista, né? Então mudou bastante. Hoje está muito mais fácil eu colocar as coisas necessárias para um lutador, né? Agora, a questão que você perguntou, é possível? Eu acho que não. Se você for pensar assim, se você for pegar um lutador de Jiu ou de MMA mesmo, dificilmente ele vai enfrentar alguém que não esteja muito bem preparado fisicamente, que não tem uma mobilidade muito boa. Então, um lutador encurtado é sinônimo de lesão, muitas vezes. Ainda mais Jiu, imagina. Então, hoje, o lutador ele já sabe que se ele não se preparar fora do que ele faz, do específico, ele vai encontrar alguém que vai estar muito bem preparado. Não é mais novidade para ninguém, preparação física, o treino de força, que seja a musculação para quem luta, né? É diferente do ciclismo, por exemplo. No ciclismo eu tenho muito mais dificuldade de colocar, porque para ele, não, só a bike muitas vezes é o importante, não precisa de mais nada. Mas pro lutador, eu acho que todos entenderam. É difícil você encontrar alguém subindo no octógono, por exemplo, sem preparação física. Não lembro de ter alguém... Ainda tem aqueles caras que vêm 8 semanas antes, tem, mas ele faz de alguma forma, E os arquétipos, né, cara, eu acho que não se deve se levar a sério, por exemplo. Eu vejo muito no basquete,
o pessoal com charuto, né, lá na boca. O pessoal da luta faz um business, né, um show. O pessoal no cross tipo, naquela pizza, cerveja e tal. E todo mundo acha que diz assim, meu irmão, se os caras fazem, eu posso fazer. Mas não é assim, né? Aquilo ali muitas vezes é um personagem, né? Faz parte do show. Então, quer queira, quer não, performance nesse nível do que a gente está falando os detalhes. Os detalhes. E quem está fazendo hoje os detalhes por muito mais tempo, performa muito mais, né? E na luta ele sabe que se você não estiver preparado, a pancada é grande, né? Então na luta é aquilo, né? Tem outro maluco ali com você, né? Pancada Então, é grande. se você não tiver bem, o feedback é imediato, né? É na hora. E tem a parte da nutrição também, né? Quando o cara começa a fazer o esporte, ele começa a entender que as necessidades... Por exemplo, um termo que eu odeio. Eu acho que até no cross, tá? Eu posso estar errado. Mas tipo, eu quero emagrecer, mas o cross não tem problema se eu perder performance, eu quero perder peso. Eu sempre falo pra todo mundo, gente, não existe composição corporal sem performance. Se você é atleta, se você é fitness, ok. Mas se você pratica qualquer esporte, não existe você pensar em emagrecer sem contar o componente performance. Então, ele começa a entender que ele começa a recuperar pior, ele sofre nos próximos treinos, ele fica mais pesado, ele não bate o peso. Deixa eu te falar uma coisa, no cross entra ainda o componente estético pro atleta. Ele está à frente do nos performance. outros não. Não sei se tu vai concordar comigo. Tem muitos atletas, homens e Mas mulheres... mesmo quando ele sofre no boxe, por exemplo? Homens e mulheres, eles preferem eles se preocupam mais com a estética do que com a performance. Se eu tô meio cheinho, mas tô performando pra caralho, não tô bom. Porque eu quero estar estético. Né? Não o atleta, né? Você tá falando do atleta. Não, tem atleta. Você pega o Fraser da vida. Quando ele tava no auge, sempre foi embaçadinho. Modelão. Normalzinho, cara, normal. Forte. Mas forte, né? Largo. Sim. Mas nunca foi aquele maluco, 8 gomos aparecendo. Nua, né? Trincado. A tia, ela tem uma característica dela que ela é pequenininha e ela é seca, né? Ela é magra. Mas ela também nunca foi pequena demais. Blanc. A Camille Blanc sempre teve ali, né? A barriguinha, que todo mundo sempre falou. Só que por causa das redes sociais, mais uma vez, né? Por causa das redes sociais existe esse distúrbio de imagem. Porque eles olham alguns, tipo, pega o Marcos Filho hoje. Você pega o Marcos Filho hoje, aparece, meu irmão, sei lá. Você pode botar ele no livro de anatomia. Pode botar lá, meu irmão, que aparece todas as veias do corpo do maluco. Só que ele não performa mais ele nem não consegue nem levantar a carga igual ele levantava antes. Só que é aquele problema, né? Todo mundo olha e admira, acha, porra, o cara é trincadão, quero ficar assim também. Só que pra performance, às vezes, pra aguentar a porrada que você pega um atleta no nível dos caras, aí são 4, 5 horas de treino por dia. E tem que aguentar a porrada. Pra aguentar a porrada, você tem que nutrir seu corpo. Luta e endurance não tem. O corpo, inclusive, não é nem o forte deles. Não estão nem aí. Mas no CrossFit, eu converso mais com o atleta, né? Sim. E na minha cabeça, eu não muito mais uma consequência, o shape, do que uma necessidade. Sala, talvez. A balança tá meio assim. É isso. Mas, e eu acho que tem um problema também, que a pessoa acha que por ela se esforçar muito, 2 sessões de 2 horas de treino, e é aquilo, né? No CrossFit a pessoa fez um WOD de 10 minutos, ela acha que o treino, ela saiu morta, ficou jogada no chão, ela acha que aquele treino gastou 3.000 calorias. Aí se dá o direito de comer. Aí se dá o direito de comer qualquer coisa. Entendeu? Principalmente o pessoal que usa os relógios a gente tá falando pessoal mais, né? De aula de boxe, que usa os Apple Watch da vida, que tem um erro do caralho aquilo ali. Então, quando você termina um treino, o bicho ficou engessado 190 BPM durante 1 hora, que ele parou ali, e aí gastou 600, 700 calorias. Aí vai comer um monte, entendeu? E vai comer besteira. Tem que comer muito? Tem que comer muito. Só que não adianta só comer muito. Se você comer muito, vou almoçar hambúrguer, vou jantar pizza todo dia, vou tomar café da manhã, vou comer panqueca. Eu vou te dar um exemplo na performance do próprio Sanches. O quanto ele mudou de shape. O foco dele é total, performance. Nossa, ele fez um post muito bom assim. Ele tava bravo. Ele nunca quer perder mais peso. Bota aí, Vinícius, fazendo um favor. Bota aí, Vinícius. Porque é isso. E é justamente isso. Não interessa o que os outros... O atleta tinha que ter essa cabeça. Não interessa o que os outros estão falando. Você tá magro, você tá grande, mas... Performance não importa. A minha performance é assim... A Carol também fez um post sobre isso, né? Esses dias. Por exemplo, eu sou da época... Comecei a faculdade em 2003, né? E algumas pessoas lá na minha faculdade eram bodybuilders. Bem... E, cara, você viu os caras assim, nossa, gigante, mas tipo de gordinho, sabe?
porque estava chamava-se antigamente em off, né? Hoje é o booking, né? Depois de alguns meses, o cara era outra pessoa. E hoje, os próprios bodybuilders, né? Hoje eles fazem esse off, né? Que é o booking, eles fazem muito mais limpo. Porque eles sabem que hoje em dia mudou. Isso, porque eles sabem que o reflexo desse sujo reflete muito no shape deles para que eles possam, em menor tempo, com menor esforço não, com menos uso de substância, chegar até o ápice deles. Então até os caras, que é um esporte, nossa, de muito tempo, entenderam que é um trabalho contínuo, que não existe esses períodos, né, de largado. Então isso aí é... E também tem a pressão de empresa por trás, para levar sempre tá bem, né, em evento. Tá bem constantemente. Eu achava que no cross fosse, pelo menos os atletas não fosse assim, fosse só em sala. Ainda tem, mas tem várias, né? No Morning Chalk sai várias, principalmente mulheres, né? Mas sai várias questões lá de fora. Aqui no Brasil eu nunca vi tanta divulgação, não, mas lá fora tem bastante. Um último ponto que eu acho que é interessante, né, a gente trazer aqui, porque a gente falou sobre se tornar um atleta melhor, seja lá em qual modalidade for. E a gente não falou muito sobre sono ainda. Então, o André tocou no podcast que a gente fez, ele tocou nesse ponto, né? Depois que ele começou a treinar pro triatlon, que aí o volume de treino ficou bem grande, ele também viu a importância de dormir bem. Foi automático. Muitas vezes, deixar de treinar uma hora, né? Alguma coisa assim, diminuir o treino do outro dia ou abrir mão de outra coisa para focar no sono e ter aquele mínimo sono ali para ele se recuperar. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o sono também, a importância do sono na performance, tanto em uma modalidade específica quanto na outra. Por isso entra aquela anamnese que eu falei inicialmente, você entender o atleta. Porque às vezes o atleta ele acha que ele tem tempo para treinar, mas quando você coloca todos os pontos, você fala, cara, esse cara aqui não tem tempo para treinar. Ele tem que trabalhar 9 horas, ele tem 2 filhos, uma mulher, um cachorro, e ele acorda 4 horas da manhã para pedalar, e na bike é muito complicado, porque os caras começam a pedalar 4h30, 5 horas da manhã, então, até antes. Então, o sono pro ciclista, eu acho que é o pior ponto. Porque o ciclista, ele madruga. Ele, 4h45, tá lá o pelotão pronto pra sair. De certa forma, a família tem que acompanhar um pouquinho, né? Na força, né? Não tem coisa. Então, assim, no Enduro, a gente sabe da importância do sono. Todo mundo sabe. Eu acho que aí você tem as capacidades, né? Até alguns trabalhos que falam ali, mas na força, quando você perde uma noite de sono, talvez não afete tanto, no Endurance pode ser um pouquinho mais, mas o sono, assim, a gente não tá falando de perder uma noite, né? A gente tá falando de uma rotina. Sim. Qualquer capacidade física com uma rotina de sono mal dormida, ela vai ser afetada. Parte cognitiva no CrossFit, imagina você vai fazer por exemplo, não tô falando uma pessoa de altíssimo, mas alguém que tá aprendendo o snatch. E aí você pega alguém que tá aprendendo o snatch, que tem, por exemplo, uma falta de cognição ali, de aprendizado por falta de sono, e ela quer perder peso, ela quer fazer uma cetogênica, não falando mal, porque aquilo emagrece. Junta todo o snatch com alguém que não treina há muito tempo, que dorme mal e que não come bem. Então é algo totalmente técnico que você precisa de aprendizagem. No Endurance, falando, é algo ruim, mas natural. O ciclista, principalmente, ele madruga, ele dorme pouco, ele acorda cedo. Eu tenho um cara que dorme 1h da manhã e acorda 4h30 para treinar. Então ele faz isso 4 vezes por semana. E você não muda, porque 4h30 o pelotão tá lá. Ele vai sair às 5 para pedalar. Então, que nem se você pedala dentro da cidade, que nem, vamos pegar o nosso exemplo, Alphaville, 6 horas da manhã você não anda mais praticamente de bike. Então você tem que sair às 5, no mínimo. Então, você junta, a gente sabe que sistema imunológico piora, qualidade de vida, parte social é muito ruim, você começa a ficar mais cansado, você perde rendimento no dia a dia, isso para performance também reflete. Mas no Endurance é algo difícil de mudar, difícil mesmo. O ruim do sono, assim, quando eu falo ruim, é a questão de você entender os benefícios, é porque, novamente, a gente pode comparar o treinamento de baixa intensidade, você não sente. Não é uma carga máxima, né? Não é carga máxima, não é palpar, dormir bem. Do nada, tu dormiu mais um pouquinho, acordei. Não é assim. Agora, a partir do momento que você tem uma boa saúde do sono, né? Perdão, uma boa higiene do sono e uma boa saúde de sono. Higiene são os processos que você faz até, né? Chegar. E ele tem que ser repetitivo. Tem que ser. Ou seja, tem autores que colocam 4 passos. É o mínimo que eu tenho que fazer todo santo dia antes de dormir. Quais são os passos? Tomar um banho, é o exemplo, tá? Seria a sequência, vai tomar um banho, jantar, deitar na cama
e ler 10 minutos um livro. Pronto, isso aqui são passos que todo dia você fazendo isso, o seu corpo sabe que após esses passos você vai dormir. Exato. Então cria um padrão cíclico, repetitivo, que faz com que tu se condicione. Por isso que ninguém deve almoçar ou jantar deitado na cama, porque a cama não é para jantar, não é para comer, é para dormir. Não deve ter televisão no quarto, por exemplo, porque na cama eu tenho que dormir, quer assistir TV, vai para a sala. Né? Então são hábitos. E a qualidade do próprio sono. Eu, na minha preparação, eu me condicionei. É fácil? Não, é muito difícil. Mas me condicionei. Tanto eu e o Kaique, que tinha que ter esses passos. E, por exemplo, eu gosto muito de beber água à noite. Por uma ineficiência de beber água durante o dia. Sendo que eu acordava de madrugada. Foi o que eu fiz. Não vou mais beber água. Cara, quando você cria essa rotina e quando um dia você sai dessa rotina, aí você sente. Aí você vê. Aí você sente a importância. Você não treina bem, as cargas não sobem, seu endurance é ruim e você fica altamente impaciente. Né? E a longo prazo você começa até a ficar doente. Exato. Então, assim, por exemplo, são hábitos que você cria desde um banho de água gelada para dormir, porque você ativa parasimpático, você fica relaxado, desde uma cama sempre bem arrumada, porque você sente aquele conforto, um cheiro, né? Tem gente que usa ervas diferentes, né? Óleo essencial. Óleos essenciais que te acalmam. Tudo é válido se aquilo ali te faz performar. As pessoas, elas contam horas, né? Não contam a qualidade. Dormi 7 horas, mas acordei 4 vezes. Exato. Mas calma. O mais importante ainda é aumentar o volume de treino, tomar o suplemento temos milagroso. Temos um pré-treino, mas não temos um pré-sono. Tomar o suplemento milagroso, a planilha milagrosa. O sono ainda não é importante. O sono é o mais difícil para controlar. O Fraser fala muito sobre sono, né? Ele falou teve um evento, não sei se foi você que me contou, foi o Bruno Cardoso lá de Santa Catarina, que teve um games em que o Fraser fez a empresa que ele comprou uma cama especial. Manda pra ele lá. Mandou ele trazer a cama dele. Mandou dois ou três games já. E ele, tipo, até despertador, ele não acordava com despertador. O dele é uma lâmpada que fica no quarto. E aí ela vai, conforme o sol vai nascendo, ela vai ficando mais clara. Mais clara, mais clara, mais clara. Ela vai fazendo... E ela faz ele acordar naturalmente, né? E ela vai... E as respostas do corpo de melatonina, né? De produção e tal. É a luz que faz. Só que é importante você dormir num quarto escuro. Sim, então, pra fazer esse ciclo, né? Então, aí ele descobriu essa lâmpada. E aí ele já usa ela, não sei Então olha só, o cara que foi 5 vezes campeão do Games, faz isso, talvez não sinta resultado, mas faz fazer, né? Mas ninguém vai perguntar isso, vai perguntar o que ele treina. O que ele toma, o que ele tá fazendo, né? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Acho que, no resumo, a conclusão que a gente pode tirar aqui é que em alguns esportes específicos você vai conseguir chegar mais longe treinando só ele, mas de qualquer maneira não é só o esporte, não é só o que você faz no box, o que você faz na academia, o que você faz na rua, se você estiver correndo. Também tem vários outros fatores, nutrição, sono, estresse. Então, se você quer melhorar a sua performance, se atente para tudo isso. Valeu? Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal da Hopper e até a próxima. Valeu, um abraço. Obrigado, gente.